Olá, pessoal. Cumprimento a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Hoje temos o privilégio de receber aqui nosso querido bispo Daniel Abe. Tudo bem, bispo? Tudo bem? Legal. Tudo bem. Ah, a ideia dessa nossa conversa é que, para que eu possa conhecer um pouco mais o bispo, mas principalmente a nossa igreja, né? E, de fato, as nossas igrejas, a respeito um pouco da vida, da história do nosso caro Bispo Abe. Não sei se todos sabem, o Bispo Abe tem 51 anos. Posso falar a idade, né, Bispo? Pode, pode. O Bispo Abe tem 51 anos de idade, casado com a Patrícia Abe, né? Tem os três filhos, a Ana, Pedro e o Davi. Davi? Isso. E eu não me lembro exatamente quanto tempo de ministério já como pastor, Bispo? Bom, acho que eu perdi a conta, mas já tem uns 20 anos aí. 20 anos. Então, Né? há 20 anos ele no ministério, e nós agradecemos a ele por dedicar esse tempo aqui para que a gente possa ter essa conversa e, de fato, também nos aproximar e aproximarmos também as nossas igrejas junto com a nossa liderança maior, que é o nosso caro bispo. Eu vou começar a fazer algumas perguntinhas aqui, mas não tem nada complicado, viu, bispo? Não tem nenhuma pergunta cabeluda aqui. Pelo menos eu imagino que não, né? Ah, aliás, antes de fazer as perguntas, se quiser fazer alguma saudação aqui para nós também, né? Fique à vontade. Não, saudação é normal. Deus abençoe, que bom estar aqui. Muito legal Ah, a gente bater esse papo, né? E através do meio eletrônico entrar em contato com a igreja. Isso é legal. bacana. O bispo, nesse tempo de que posso te chamar de você, né? Sim, por favor. Nesse tempo que você iniciou, né, desde o início, lá, 20 anos, né, de jornada ministerial, Uhum. né, como pastor metodista livre, passou pela sua mente que um dia seria o bispo da igreja? Não, não. Quando eu era criança ainda, né? Quando eu senti um chamado de Deus, eu tinha mais ou menos 11 anos, e foi num acampamento de criança. Eu fui fazer uma meditação bíblica, deram uma tirinha com um versículo para ler e ter um período, né, lendo e entendendo aquele versículo. E eu fui para um canto isolado e li aquele versículo que era o versículo de 2 Timóteo, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E quando eu li esse versículo, eu senti Deus falando comigo assim: eu quero que você seja um obreiro aprovado, né? Quero que você venha ser meu trabalhador. Mas eu nunca imaginei, primeiro, que eu seria pastor. Eu entendi que eu deveria trabalhar para Ele. E quando criança, naquele dia mesmo, eu falei: Deus, ok, eu sim, eu posso fazer isso, eu posso trabalhar para o Senhor. Depois, quando tive um tempo muito difícil na minha vida, toda a adolescência, mas depois, quando eu reencontrei essa questão do chamado, foi meio natural eu estar envolvido no cuidado das pessoas. As pessoas tinham facilidade de conversar comigo e às vezes começavam a falar de coisas íntimas, né? E eu comecei a tentar ajudar as pessoas de alguma maneira, falando de Jesus, orando junto, levando algum texto da Bíblia. E então mesmo naquela época eu era membro da igreja em Diadema, né? Cresci lá. Meus pais foram membros fundadores em Diadema. Então eu só não nasci dentro da igreja porque não tinha maternidade ali, só tinha sala de escola dominical. Mas eu desde pequenininho estava na igreja. Uhum. E
nesse período eu comecei a ajudar na equipe de louvor e naturalmente comecei a cuidar das pessoas. Isso foi evoluindo para eu me tornar pastor primeiro, e depois fui eleito superintendente, depois bispo, mas de fato meu chamado é para trabalhar para Deus. Uhum. Até eu digo isso, né? Eu já disse na plenária, e eu não quero aposentar bispo. Nesse cargo, né, nessa função, eu penso que eu devo estar mais próximo das pessoas, né? Então, eu Uhum. penso em ser pastor numa igreja local, e penso que o meu futuro é cada vez mais, se eu conseguir diminuir, Uhum. melhor. Ah, interessante, interessante. Nesse tempo de que você mencionou que falava, que já participava lá na igreja com louvor e tal, nessa altura já tinha quantos anos? Eu comecei a ajudar no louvor, eu tinha mais ou menos 16 anos. Ah, 16. É, e 16 para 17. Uhum. E também, daí com 18 anos para frente, virei também professor de escola dominical, Uhum. ajudava nos jovens, tinha várias funções assim, dentro da estrutura da igreja, né? Mas eu estava procurando ajudar naquilo que me pediam. Eu sinto que eu estava querendo colaborar com aquilo que me pediam para fazer, eu tentava Uhum. fazer. A entrada no curso de teologia lá foi na Faculdade Metodista de FTML, né? Faculdade de E Teologista Metodista Livre. Faculdade de Teologia Metodista Livre. Metodista Livre. Na época, eu já fazia faculdade, eu sou professor de geografia, né? Hum. O que acontece? Então, quando eu tinha... Essa é uma segunda parte dessa coisa do chamado de Deus, né? Quando eu tinha 18 anos, eu fui participar de um acampamento, e era estudo da vida de Eclesiastes que estava tendo nesse Uhum. acampamento da Igreja Holidays, lá no Panorama. E eles dirigiam os estudos para o livro de Eclesiastes. Sim. E eu estava bem nessa fase tinha acabado de fazer o vestibular, né, a primeira fase do vestibular, e para a faculdade de geografia, porque eu sempre gostei muito da natureza. Uhum. E eu tinha um conflito que era assim, eu achava que se eu fosse trabalhar para Deus, né, Uhum. que Deus, eu entendia Deus como um chefe ruim, né? Então eu tinha medo de Deus me mandar para a África para eu passar fome, né? E então eu tinha esse conflito assim, falando, não, Deus, eu ajudo, mas eu quero ter minha própria carreira, eu quero fazer outras coisas, né? Uhum. E eu tinha essas ideias quando eu estava com 18 anos. E estudando Eclesiastes nesse acampamento, Deus falou comigo o seguinte: como Salomão, você pode ter uma vida de sucesso numa outra carreira, você pode Uhum. trabalhar para você mesmo, você pode trabalhar para alguma instituição de ensino, você pode ter aquilo que a sociedade diz que vai te trazer a felicidade. Uhum. Mas assim como Salomão, ele chega no final da vida melancólico, mesmo tendo sido um dos homens mais ricos do mundo, notável pela sua sabedoria, reconhecido, feito grandes obras. Uhum. Mesmo assim, ele chega no final da vida e ele fala: ó, lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Uhum. E eu, com 18 anos, eu fui convencido pela palavra, e Deus falou comigo novamente assim: se você quiser ter a sua vida, trabalhar no meio secular, na sociedade, ter um emprego e tal, você pode, eu vou te abençoar.
Mas se você quer ser realizado, se você quer ser feliz e chegar no final da vida realizado, então então é comigo. E Uhum. eu nessa ocasião, com 18 anos, eu decidi que eu ia cumprir aquilo que Deus quisesse para minha vida, né? Uhum. Eu então falei assim, tá bom, Deus, o Senhor quer que eu trabalhe para o Senhor, então eu vou trabalhar para o Senhor. Mas aí eu voltei para minha casa, compartilhei com os meus pais, e meus pais, mesmo sendo crentes, eles olharam para mim e não deram muita. Eu era muito problemático, né? Então acho que os meus Hum. pais olharam para mim e não deram muito crédito, né? Ah, Vai é? ser pastor, né? Ah, é? Eles não falaram nada, eles não disseram assim, puxa, que legal, vai em frente. Eles estavam esperando para ver se o que eu estava falando era mesmo ou não. Entendi. E então aí não no mesmo ano, mas um ano depois eu me matriculei no seminário. Entendi. E eu acho que eu era tão torto que demorou daí 10 anos para eu me formar. 10 anos. Isso. É. É, mas Então, era torto em que sentido, assim? torto em, assim, então o que aconteceu? Eu fazia uma matéria, Ah, não, daí não é. trancava um semestre, Era é, torto, faz, torto no estudo, não na vida. era torto no estudo, mas eu antes era torto na vida também, Ah, é? Verdade. porque assim a família dos meus pais, né, a família Abe, eles são muito crentes, sabe? O meu pai, a minha mãe, meus irmãos, né? Eu admiro muito eles, eles são muito mais puros de coração do que eu, assim. E eu sempre imaginava também que Deus tinha me chamado, mas o meu irmão mais velho era muito mais inteligente do que eu. O meu irmão mais novo era muito mais puro do que eu, né? Uhum. E, e mesmo assim Deus me chamou, né? Então eu pensava assim, né? O que acontece é que todo o meu período de adolescência, né? Dos 12 até os 16, 15, 16, quando eu retornei para Deus e também comecei a ajudar no louvor da igreja, eu tive uma adolescência muito rebelde, né? Hum, Um período muito terrível. Então, nesse período eu adquiri muitos hábitos, muitas ideias que não tinham nada a ver com Deus. entendi. Então, nessa época que eu já estava mais velho, eu queria mesmo trabalhar para Deus e fazer a vontade dele, mas tinha muita coisa que ele precisava consertar dentro da minha cabeça e dentro do meu coração, nas minhas práticas, nas minhas emoções, né? Entendi. E acho que por isso que demorou 10 anos. Entendi. Agora, já conversamos algumas vezes e é muito comum nas suas mensagens, nas suas pregações, você citar os seus pais, particularmente a sua mãe, né? Dá a Sim, impressão que ela teve uma influência muito forte na sua vida espiritual. sim, sim, com certeza. É, minha mãe eu sinto que é como o evangelho encarnado, né, perto de mim. Então, eu vejo e eu via muito Jesus na vida dela, né? Por Uhum, exemplo, eu lembro quando eu era criancinha, né, que antes de tomar remédio, ela punha a mão na minha barriga e fazia oração, ou punha a mão na minha cabeça quando eu estava com febre e fazia oração. uhum, E ela sempre respondia com fé, né? E sempre falava dos princípios de Deus, né? Então, uhum, minha mãe é essa referência, uma referência de fé mesmo, de alguém que encontrou com Jesus, teve a vida transformada e ela uhum, dava esse testemunho dentro de casa. uhum.
E a gente sempre ouve você falando sobre a piedade dela, né? A bondade dela, né? Que te inspirou e te inspira até hoje. Sim, sim. A minha mãe e meu pai, né, eles são esse exemplo de consagração, de dedicação. Uhum, Claro, eles têm muito defeito, igual todo ser humano, né? uhum, E eu, como filho, eu tenho críticas em relação aos meus pais, né? É, uhum, mas, é, mas eles têm também esses pontos muito fortes e muito autênticos, né? De o desejo de seguir a Deus, de fazer diferença nesse mundo, e eles são essa referência assim para mim. uhum, Alguns exemplos, né? Eu lembro, minha mãe, ela, por exemplo, foi um dia, ela fazia seminário lá em São Bernardo e passando embaixo da rodovia Anchieta, tinha uma mulher que estava dormindo ali, embaixo da Anchieta. E minha mãe, no retorno da faculdade, trouxe essa mulher para casa, né? uhum. E ela chegou lá e falou: Ah, então, essa é a fulana, estava lá debaixo do viaduto, eu não aguentei e trouxe para ela dormir aqui porque eu fiquei com medo de ela sofrer alguma violência ali no debaixo do viaduto. E eu fiquei só olhando, né? Eu era adolescente, nessa fase rebelde, eu estava olhando e falei assim: Ah, minha mãe é louca. Como é que traz alguém desconhecido para dentro de casa, né? A gente morava em Diadema e eu olhava aquilo ali e pensei, ó, que coisa esquisita, né? E eu pensava assim, quando meu pai chegar, ele vai falar que não, que ela precisa ir embora. E a minha surpresa foi que quando meu pai chegou, ele aprovou a ideia. E os dois falaram assim, não, a gente vai ajudar ela sim. Olha só. Isso eu imagino que isso tenha marcado muito a sua vida, né? Sim, sim, sim. É, porque poucas pessoas têm esse tipo de espírito, né? De tanta bondade, tanta piedade a esse ponto, né? Sim, sim. Eu Então, imagino. cansei de ver meu pai gastando o dinheiro dele para investir na vida das outras pessoas, né? Uhum, Minha mãe também cansada do dia de trabalho, saindo para fazer alguma visita porque alguém estava doente, e ela tomava um banho e pegava a Bíblia e ia embora, assim, ia trabalhar para Deus, né? Ia lá visitar as pessoas no hospital, né? E, poxa vida, que coisa. sim. O, o bispo, em poucas palavras, o que faz um bispo metodista? Ah, bom, é, nós somos uma igreja episcopal, né? Então, Certo. o bispo tem essa autoridade sobre a igreja, deve tomar as decisões que os superintendentes e os pastores têm, talvez serve como voto de Minerva, né, nas comissões, supervisa, né, para ver se está tudo conforme a nossa doutrina, né? Tem que ter esse zelo pela doutrina. Também é o bispo responsável pela estrutura, né, da igreja. Uhum, Então, o responsável fiscal, o responsável do patrimônio, tudo no final a responsabilidade é do bispo. Então, uhum, por exemplo, se alguma igreja tem algum problema e não recolhe o imposto que deveria, ou se bem que as igrejas são imunes, né? Mas faz, por exemplo, uma reforma num dos templos, contrata uma empresa que não recolhe INSS ou que usa uhum, funcionários não registrados, e essa uhum. pessoa tem um acidente de trabalho, quem vai responder pelo crime sou eu. Entendi. Então No tem fu- essa responsabilidade. A culpa vai ser sempre Agora, do bispo. creio que sim, tem a junta administrativa, mas como o bispo fica no cargo de presidente, então é ele que responde. Entendi. Então é o responsável, no final ele que é o responsável, né? Entendi. E espiritualmente eu creio que
É um cargo de supervisão mesmo, né? Tem um olhar geral e o desejo geral para que tudo vá bem, sabe? Assim, então, Uhum, na minha lista de oração tá lá todos os pastores, uhum. as famílias, as igrejas, os líderes, Legal. e o desejo para que tudo vá bem e o olhar para que tudo seja bem feito, né? Certo. Acho que essa é a maior responsabilidade, né? Tentar dar uma visão também, né? Entendi. Esse tipo de encargo, acho que Entendi. recai sobre o bispo. Legal. Assim, resumidamente, como funciona a Igreja Metodista Livre no Brasil, nos Estados Unidos, né, para quem a gente responde, e no mundo. Uhum. A Igreja Metodista Livre, ela se organiza em concílios, né? Então, ah, um grupo um grupo de igrejas que estão se formando, a gente diz que é um distrito, algumas igrejas, e elas se organizam tendo padrões de liderança comum, doutrina comum, e algumas comissões de trabalho. Em Uhum. crescendo, aquele grupo de igrejas deixa de ser um distrito e vira um concílio anual. Certo. Esse concílio anual chama anual porque fica uma assembleia anual, né? Uma vez Certo. por ano, as igrejas enviam os representantes e os pastores se reúnem e, e eles nessa reunião se presta contas então das finanças, do crescimento das igrejas Uhum. e, então essa assembleia é anual. Nessa assembleia também que se fazem as ordenações dos pastores, se aprovam os nomes, então se organiza a assembleia anual. Uhum. Várias assembleias anuais juntas, dentro de um mesmo país, formam um concílio geral, que a gente fala. Certo. Então, um concílio geral, quando ele começa um trabalho num outro país, começa um distrito missionário. Uhum. Quando as igrejas vão crescendo nesse outro país, a tendência é que se forme um outro concílio geral depois em outro país. Uhum. E dentro desse concílio geral tem vários concílios anuais, né? Certo. Nós estamos ligados a Estados Unidos, porque os Estados Unidos que mandaram também missionários para o Brasil e ofereceram essa supervisão. Uhum. Nós crescemos até um certo ponto de que nós podemos ser um concílio provisório, que a gente que fala. Então, o concílio Nikkei hoje é um concílio provisório, concílio Uhum. geral provisório ou provisional. Certo. Por quê? Porque a gente ainda, em número de membros, nós somos pequenos. Uhum. Então, a gente deve, nos próximos anos, dobrar de membresia, Certo. que para que nós possamos ser um concílio geral, não provisório, né? Um concílio geral pleno, vamos dizer assim. Entendi. Eu acho que é isso. A junção os representantes desses concílios gerais de cada país, eles se reúnem há 4 anos, e a gente chama isso de concílio mundial. Então, Uhum. vai o bispo e um leigo de cada concílio para participar dessas reuniões mundiais, Uhum. basicamente para fazer conversar sobre possíveis alterações, né, no nosso livro de disciplina, Uhum. ou para rever alguma apelação, alguma questão interna da igreja. Então, reúne esses bispos uma vez a cada 4 anos. Entendi. O, assim, quantos metodistas livres temos no Brasil e no mundo? Tem esse número fácil de No cabeça? Brasil, a gente tem está entre 15 e 20 mil membros. Certo. No mundo, se contar a China, a gente pode estar com 2 milhões de membros. Sem Hum. contar a China, 1 milhão e alguma coisa. Na China, é? Na China, o pessoal diz que provavelmente nós temos 1 milhão de membros, mas Olha só. não são, como não existe uma contabilidade oficial, né, vamos dizer assim, a igreja na China ela é
ilegal, né, dentro da China. Ela Clandestina. clandestina, isso, clandestina. Uhum. Ela cresce de casa em casa, pelo compartilhar de uma pessoa para outra. Entendi. Mas não tem um CNPJ, a Igreja Metodista Livre, na China. Entendi. Não pode, né? Eu creio que o governo não tem dado essa liberdade, né, para que exista a Igreja Metodista Livre na China. Com certeza. Falando um pouco da situação que a gente vive, né, da pandemia, né? Eu estava vendo uma estatística, né? Eventos naturais que causaram morte no Brasil, o máximo de pessoas atingidas foi 900 mortos. Acho que foi um episódio lá no Rio de Janeiro. E hoje nós já passamos os 150 mil mortos, né? Uma coisa assim totalmente impressionante, né? Inusitada, né? Para a nossa história mesmo, né? Isso, lógico, afetou a nação, afetou o mundo, né? E a igreja, lógico, também não ficou de fora, né? Qual que é a sua expectativa para a igreja de uma forma geral e particularmente a nossa igreja, né? No pós-pandemia? É, na verdade, eu tenho um desejo, né? Eu gostaria que a igreja, não é só a Igreja Metodista Livre, né? Mas os crentes. Em Atos tem um versículo, quando os cristãos foram espalhados, né? Por causa da perseguição em Jerusalém, eles não mais podiam congregar no templo. Mas o Uhum. texto lá diz assim que eles saíram para todo lugar pregando o evangelho, Sim. onde eles estavam. E, puxa, como seria bom se cada crente fosse a igreja, né? Uhum. Se cada casa fosse a igreja. Uhum. Então, a gente teria um Brasil diferente, Sim. né? Se as pessoas encontrassem com Deus dentro de si mesmo, né? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Uhum. Então, eu sinto que a pandemia é uma oportunidade única para a igreja acabar com essa coisa do templocentrismo, sabe? Uhum. Se a gente pudesse acabar com o templocentrismo, o templo é importante, mas não pode ser o centro, não deveria ser. Certo. E parece que a igreja brasileira se acostumou que igreja é aquele mega ajuntamento ou aquele ajuntamento de domingo, quando na verdade a igreja são as pessoas. Uhum. Então, eu gostaria, né? Meu desejo é que as pessoas percebessem que Deus está com elas, Uhum. e que elas têm um trabalho a ser realizado em qualquer lugar. Uhum. Tem um testemunho fresquinho dessa semana, né? Eu estou acompanhando um amigo meu no hospital e essa semana eu estive com ele e, e ele tem um violão lá no quarto do hospital, né? Eu peguei esse violão e comecei a tocar enquanto o enfermeiro levava ele para a pessoa, né? O funcionário do hospital estava levando ele para o banho, né? Para o banheiro e tal. Uhum. E eu fiquei lá cantando. E daí, hoje, esse meu amigo falei com ele e ele falou assim, olha, você não sabe o que aconteceu. É, o, o rapaz, né, que estava de plantão na segunda-feira, ele contou o seguinte, que primeiro ele ficou esperando para ficar sozinho no quarto comigo. E quando ficou sozinho, ele perguntou do amigo dele japonês, né, que era eu. Como fica todo mundo fica de máscara, né? Sim. Uhum. E ele falou o seguinte, que ele tinha um projeto na vida dele e por causa da pandemia não ia dar certo. Uhum. E ele estava muito triste na segunda-feira porque tinham dito um não para ele, né? Naquele dia. Uhum. E,
E bem quando ele estava triste pensando nisso, diz que eu comecei a cantar uma música que chama Em Teu Tempo. Olha só. Tudo fazes lindo em seu tempo, né? Mas Uhum. no tempo de Deus. E, e ele falou que ele começou a chorar e que sentiu que Deus estava falando com ele, que Deus estava no controle da vida dele, né? Uhum. Esse rapaz parece que conhece a Jesus, mas estava meio afastado. E, e é isso, né? O quarto do hospital é a igreja. Né? Onde você está é a igreja. E não, Uhum. né, não precisa do templo para servir a Deus, né? Sim. Não precisa do templo para você crescer na fé. Você não precisa da grande reunião. Claro, Uhum. se puder reunir, vai ser muito bom, é gostoso, é legal estar junto. Uhum. Mas para ser igreja, basta ser igreja, onde Sim. você estiver. É. Esse é o Legal. meu desejo para com a igreja no Brasil, que o pessoal seja curado do templocentrismo, do pastorcentrismo, né? Uhum. E possa viver com Jesus onde quer que esteja. Legal. Ontem nós tivemos notícia de um toque de recolher lá em Paris, né, na França, e não só em Paris, mas em várias cidades grandes lá da França, né? Das 9 às 6 da manhã é um toque de recolher, não pode sair mais na rua, né? E em Portugal houve um decreto, um novo decreto, né, de calamidade pública, né, em função de uma possível segunda onda que está pegando lá, né? Outros países como Espanha, Alemanha, Reino Unido, né, começam a sofrer esses efeitos, né? Ao contrário, no Brasil, a gente está vendo uma queda, né? Parece-me que bem sustentada, né? Ou bem sustentável, né? Não sei. Uhum. Aparentemente há um franco declínio, né? Da expansão da doença, né? Apesar de você ter falado, né? Que somos a igreja, todo lugar é igreja, e isso é um fato, né? A gente sabe. Mas as Uhum. pessoas alimentam expectativas, né, de volta aos cultos presenciais, né? Nesse sentido, você vê alguma luz assim, ou ainda tudo vai depender do andar da carruagem? Não, eu creio que aos poucos alguns grupos e algumas igrejas vão conseguir retomar algum tipo de reunião, sabe? Uhum, Por causa disso, porque no Brasil me parece que a pandemia vem diminuindo a força com o tempo. uhum, Então, nesse sentido, eu vejo que pode ser que algumas igrejas vão conseguir começar a voltar, né? uhum, Mas é isso, vai ser uma volta de máscara, álcool gel, distanciamento social, onde quem tem mais de 60 anos não vai poder frequentar. uhum, Então, será, né? Para que fazer uma reunião de baixa qualidade, vamos dizer assim, arriscando a vida das pessoas, né? Então, eu questiono, né? Acho que algumas pessoas têm esse desejo tão grande de se reunir que talvez vão começar a se reunir, visto que até o nosso governo tem aberto essa possibilidade, né? O retorno uhum, das escolas, o retorno para algumas atividades. uhum, E eu creio que a igreja também vai acabar seguindo nessa mesma direção, com todo o uhum, cuidado, né, com todo o plano, vai começar a voltar aos poucos. Agora, em relação ao mundo, pastor, acho que nós devemos orar muito, com muito temor, né? Você imagina que a pandemia tem trazido morte e muito sofrimento, mas a polarização, por exemplo, traz riscos enormes, né? Nós vivemos riscos enormes.
uma guerra nuclear a partir do Irã, por exemplo, ou da Coreia do Norte com a China, são coisas possíveis de acontecer hoje. Uhum. Né? Os Estados Unidos está polarizado de um tal jeito que os próprios americanos estavam pensando em sequestrar uma das governadoras e assassinar, né, em Michigan. Sim, sim. E se você, para ter uma ideia, Michigan tem 10 mil milicianos, né? Mais ou menos 10 mil pessoas armadas com fuzis, pistolas, Nossa. e que é um exército civil, né? Vamos dizer assim. E então os Estados Unidos também pode entrar numa guerra civil. É Uhum. possível, não digo que é provável, mas é possível. Então o mundo em geral, né? O mundo em geral não está bem. Assim, Uhum. se for pensar em luz no final do túnel, né? Eu acho que a nossa luz é Jesus. Amém. Né? Então, independente do cenário, Deus está conosco. Então essa luz ela brilha em qualquer lugar, em qualquer cenário. Uhum. Né? A gente pode perder a nossa vida, sabe? De qualquer maneira, pode ser Covid, pode ser assalto, pode ser. A vida é frágil, né? Sim, Problemas de saúde, mas a eternidade nós temos com Jesus e é lindo isso, não por nosso mérito, mas porque Ele nos amou, né? Então, acho que as pessoas têm que parar de olhar só para o Covid e o que o Covid pode fazer ou não na nossa vida e olhar para aquilo que Deus está querendo fazer, sabe? amém. Então, eu vejo isso. Se a igreja vai retomar os cultos presenciais ou quando, eu acho que as pessoas não deviam focar quando retomar o culto presencial, porque ela pode fazer o culto no lugar onde ela estiver. Entendi. É isso, né? Mais ou menos o que eu penso. Legal. Falando ainda um pouco sobre a questão da pandemia, nós já estamos aí com, acho que perto de 7 meses, né? 7 meses caminhando para o oitavo mês, né? De pandemia e desse isolamento todo, né? Dessas restrições todas, né? A gente, parando assim para pensar, a gente consegue ver pontos, vamos dizer assim, entre aspas, né, positivos, né, dessa nova configuração do mundo, dessa nova configuração mesmo das igrejas, né, como nós temos falado, né? Conseguiria falar assim que mais que alguns outros pontos positivos o bispo tem visto como consequência da pandemia Uhum, coisas boas, né, dentro dessa toda essa ruindade que nós temos visto aí, uhum. esse cenário Sim. aí caótico. A comunicação digital, né, facilitou bastante a vida das pessoas, né? Essa conversa mesmo, a gente só está tendo essa conversa por causa da pandemia. Sim, verdade. Só estamos utilizando essas ferramentas mais por causa da pandemia, né? A pandemia acelerou, né, o uso da tecnologia. Sim. Então esse é um ponto positivo. Não me anima tanto falar do ponto positivo, José Carlos, porque eu trocaria todos os pontos positivos pela vida de algumas pessoas que faleceram. A gente está falando de 150 mil só no Sim. Brasil, né? E pessoalmente eu conheço algumas pessoas queridas minhas que faleceram, né, Puxa nesse vida. período por causa de Covid. Uhum. Então, eu sei que existem coisas que avançaram por causa da pandemia, né? Imagina uma cooperação mundial na área da saúde que nunca existiu, né? Então, tem coisas que estão acontecendo que são positivas, resultado do enfrentamento da pandemia. Mas eu acho que eu sinto tristeza demais para fazer essa avaliação, sabe? Assim, É. é, é,
Sinto que eu trocaria todas as coisas boas se a gente conseguisse ter a vida das pessoas de volta. Amém. É verdade, está certo. Mudando um pouco de assunto, nesse nosso atual governo, nós temos dois ministros lá da altíssima cúpula, né? Ministério da Educação e Ministério da Justiça, que são pastores, né? Pastores, inclusive, presbiterianos, né? Uma igreja bem respeitada, né? Tradicional, reformada, né? Uhum. Como é que o bispo vê a participação de pastores evangélicos, né? No governo ou em cargos, né? Que são eleitos, né? São candidatos. Aqui mesmo em Sorocaba a gente tem vereador, pastor, tem candidato a vereador, prefeito, e nível federal, então, a gente vê, né, toda uma bancada evangélica, dita evangélica, né, com alguns pastores, inclusive, né? Como é que você vê essa questão do pastor, é o pastor que entrou na política, o pastor político, vamos dizer assim. Sim. Eu acho que Deus chama alguns homens para ser sal e luz, né, para dar bom testemunho, para fazer um bom trabalho na gestão pública. Eu acho que isso pode acontecer, mas na medida em que a pessoa ingressa numa carreira pública, numa carreira política, o mandato dela não é de pastor ali, né? Então eu não concordo muito com as pessoas utilizarem o chamado para cuidar da igreja dentro de um cargo público. Eu acho que isso bagunça o entendimento da sociedade, né? Então, se ele é deputado estadual, federal, se é vereador, essa pessoa, ainda que chamada por Deus, ela está num cargo público. Ela foi eleita não para ser pastor da Câmara dos Vereadores ou dos deputados, né? Ele foi eleito para legislar, para apreciar as leis, para construir as leis que sejam boas para o país, para a sociedade. É claro que ele leva com ele os conceitos cristãos, os princípios pessoais que foram formados no Evangelho, e dessa maneira ele vai contribuir, mas não com o nome de pastor. Eu acho que não tem a ver a pessoa usar ou falar que é pastor. Ah, fui chamado pastor, então eu sou pastor em qualquer lugar que eu for. Sim, mas enquanto no cargo público você tem um outro cargo, né, uma outra responsabilidade. Uhum. Então, por exemplo, o ministro da Justiça ou o ministro da Educação, eles têm esse chamado para ser um bom ministro da Educação, né, para ser um bom ministro da Justiça. Certo. E eles não estão ali para pastorear os cristãos que estão lá dentro. Sim. Porque o pastor ele é chamado para cuidar da igreja, né? Ele é a pessoa encarregada de zelar pela saúde espiritual da igreja, das pessoas da igreja. Certo. Agora, o ministro da Justiça ele tem um outro chamado. Creio que é dado por Deus também, é concedido por Deus essa autoridade, né? Mas lá ele não é pastor. Né? Lá ele é ministro da Justiça, lá ele é o ministro da Educação. E deve trabalhar como tal, deve ser competente para fazer um bom trabalho como ministro. Entendi. E daí eu não acho legal usar o nome de pastor, não. Ah, tá. Mas, infelizmente, é o que tem ocorrido, né, bispo? Infelizmente, sim. Mas pessoalmente, eu não gosto quando... É como qualquer profissional que venha e se apresenta... Quando descobre que eu sou pastor, fala que é evangélico, entendeu? O eletricista, o pedreiro, começa a me chamar de irmão e falar que é evangélico, né?
eu fico assim, ok, né, que é evangélico, legal, Deus abençoe, mas eu contratei eu quero que seja um bom eletricista, né, sabe assim, Claro. eu quero que cumpra os prazos, eu quero que o contrato seja respeitado. Uhum. E, infelizmente, o pessoal parece que acha que só porque fala que é evangélico não precisa depois ter mais nenhum princípio, né? Uhum. Quando deveria ser o contrário. Então, realmente eu desconfio quando algum político ou alguém se apresenta primeiro como pastor e depois Hum. ele é deputado e depois ele é, aí eu acho esquisito. Entendi. Estamos caminhando para o final, né, da nossa conversa, que está muito produtiva. Queria fazer aqui agora um joguinho rápido, aqui, um bate-bola, um ping-pong, né? Uhum. Mas pode dar respostas, não precisa ser resposta de uma palavra, pode ser uma resposta curta, mas não necessariamente resumida, né? Ok. Queria que o bispo nos falasse um personagem do Antigo Testamento que te atraiu mais ou que te atrai mais pela sua história. Elias. Elias. Por quê, bispo? Porque Elias foi uma pessoa comum, como todas as outras, e ele foi o único que foi levado para o céu direto, assim. Uhum. Verdade. Até no livro acho que é de Hebreus, né? Que cita nos heróis da fé, né? Aliás, Tiago, né? Que fala que é Tiago fala, um homem comum, né? Como nós, né? E que fez o que fez. Legal. exato, O, um personagem do Novo Testamento que te marcou, te marca bastante. Jesus. É, esse é imbatível. Jesus é o centro do Novo Testamento. Uhum. Depois vem os outros, mas o Novo Testamento só tem sentido por causa de Jesus. Legal. O, um livro marcante na sua vida, Bispo Abe? Ah, vários livros marcaram, me marcaram. Um deles, por exemplo, foi do Larry Crabb, na minha adolescência. Ele era a ideia é basicamente de que o nosso mundo interior é muito mais do que aquilo que a gente vê e pensa. Então, Hum, eu comecei a me entender um pouco melhor, né, a partir daquele livro. Ah, ah, outro livro que me ajudou muito foi o do Henry Nouwen, a Volta do Filho Pródigo, hum, de, de perceber também quem eu sou, né? E Crescimento Natural da Igreja, eu gostei. legal. Tem vários Tem livros, vários. assim. Agora, tem É, alguma leitura atual, assim, mais recente, que tenha te chamado a atenção? eu tô, eu tô lendo esse livro esses dias, Igreja Igreja Simples. Simples. Uhum, É, basicamente, a ideia é que a igreja deveria focar naquilo que ela foi chamada para fazer, que é fazer legal. discípulos. Certo. Que a gente perde muito tempo em eventos e outras atividades e a gente esquece de fazer discípulos. Então, Uhum. esse livro chama bastante atenção para isso. Talvez você tenha adiantado a resposta para essa pergunta aqui. Um sonho. Tenho vários sonhos, mas esse da igreja saudável se expandindo, crescendo, independente dos templos, sabe? Independente dos pastores, um avivamento.
esse é um sonho, é um sonho, eu quase antevejo. Eu creio que é possível. Uhum. No meio de tanta desgraça, o povo de Deus precisa se levantar, sabe? Então, eu creio que o Espírito Santo pode mudar o nosso coração de uma tal maneira que a gente pegue fogo, como dizia John Wesley, né? John Wesley dizia: eu quero pegar fogo para que as pessoas possam ver, né? Venham de longe para ver. Uhum. Eu creio que a igreja tem esse potencial, né? Através da igreja, Deus pode transformar o Brasil. Uhum. Eu tenho esse sonho. Ah, que legal. Tem uns Ah, outros menores, é, tá? é. Que é voltar para pastorear uma igreja local. Talvez um dia eu vou ter uma pousada, Ah, um é? café, não sei. Uma pousada, eu imagino que seja em Campos do Jordão. Eu não sei. Esse daí é um sonho um pouco mais distante, né? Um pouco mais. É mais um. É quase um desejo distante, alguma coisa assim. Entendi. É, é. Legal. Eu, eu acabei me esquecendo, né, de mencionar, né, nós estamos finalizando aqui o nosso tempo. Esta nossa conversa aqui, ela também tem um simbolismo para nós, como Igreja São Paulo, né, São Paulo Sorocaba, uma inauguração simbólica da nossa Rádio Imel SP, né? É uma web rádio, né? Nós estamos, lógico que o projeto é muito ainda embrionário, né? Ainda pode-se dizer que é um projeto, né? E a Uhum. gente ainda depende ainda de muito trabalho para fazer vingar, mas a gente tem uma expectativa assim de que poderá ser uma ferramenta, assim, mais um canal, uma ferramenta, né, de difusão, né, de proclamação, né, das verdades do Senhor Deus, né? Amém. Então, caminhando para o final, eu queria, né, agradecer então a sua disposição, né, de ter estado conosco neste tempo, né? E, e pedir que as suas palavras finais, num primeiro momento, fosse particularmente para a nossa igreja, Imel São Paulo, e também para nosso ponto de pregação, lá Nova Sorocaba, né? E depois também uma palavra para todas as igrejas, né? Aqueles que eventualmente forem ver esta nossa conversa. Bom, foi uma alegria bater esse papo, conversar, né, com o José Carlos e com vocês também. Eu espero que a conversa possa edificar você, abençoar a sua vida. Espero que de alguma maneira Deus tenha tocado aqueles que escutam, e especificamente para a igreja, né? Tanto para a congregação como para a igreja São Paulo Sorocaba, que você tenha esse encontro com Deus. Você não precisa do templo, você precisa de Jesus na sua vida, e a partir dele, a sua vida que vai ser o templo dentro da sua casa. As pessoas vão encontrar com Deus através de você. Isso é possível. E eu creio que se você encontra com Deus hoje, quando for possível que a igreja se reúna, ela vai explodir, né? Ela vai contaminar, vai crescer, vai abençoar muito, muito mais gente. Mas para isso você tem que saber que você é a habitação do Espírito Santo, que você aí em Sorocaba é Jesus, é o corpo de Jesus em Sorocaba, espalhado na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, você representa Jesus Cristo, né? Você foi chamado para ser o povo de sacerdotes, né? E daí que Deus te abençoe nesse chamado que Deus tem para todo mundo. Não são só os pastores que são chamados, mas cada crente é chamado para ser o templo do Espírito Santo, para manifestar a glória de Deus nesse mundo, como a luz, né, que a gente não esconde debaixo do alqueire, mas a gente põe lá em cima, para que todo mundo veja. Meu desejo é que essa luz brilhe, né? Assim brilhe
a vossa luz, né, diante dos homens. Bom? Amém, amém. Então, mais uma vez, muito obrigado, né? Obrigado, pessoal, que vai nos ver e ouvir, né? Nos canais nossos lá da Rádio Igual São Paulo, na nossa página do Facebook também, possivelmente também no YouTube. Bom, mais uma vez, muito Legal, obrigado, né? Vitor. Fique com Deus aí e vamos que vamos, porque a mensagem é essa mesmo, né? Não precisamos necessariamente do templo, porque somos o templo de Deus. Amém? Amém. Valeu. Tchau, Amém. tchau. Um grande abraço.